Saudações, saudações. Podville, quinta temporada. Tem alguns assuntos que eles são específicos. E tem um assunto, a gente conversando, trocando ideia, o mundo gira, os contatos. Cutelaria. Você sabe o que é cutelaria? Esse mundo da cutelaria, o que envolve, valores. Eu vou falar com uma pessoa que eu não consigo explicar porque eu não conheço esse mundo também. Estou aqui com Everton Fellini. Tudo bom, Everton? Tudo certo, tudo ótimo. Tudo tranquilo. Bom, o Everton, tu é da onde? Eu sou um paranaense que reside em Santa Catarina, mas eu já moro há mais tempo aqui do que no Paraná, então eu vou pra lá e já me chamo de Catarina. E eu vou ficar brabo? Não adianta, é isso. Tu é da onde no Sou do sudoeste do Paraná, minha cidade se chama Vitorino. Vitorino. Fica entre Pato Branco e Francisco Beltrão, lá no sudoeste. Tem muita gente que veio de lá aqui em Tem. Joinville, né? É uma Tem. migração... Eu fui o primeiro da minha família, depois vieram 2 primos, Sim. depois veio um tio e uma tia já com filhos, e agora esse ano veio mais um primo com a esposa. A turma tá vindo Tá ainda. vindo a turma. Uhum. Quantos anos de Joinville? 25. 25 anos de Joinville. E tu veio pra Joinville fazer... Como é que tu parou aqui? Eu vim fazer faculdade. Eu morava lá em Vitorino, e aí eu me destaquei um pouco no esporte quando eu era adolescente. Sim. E fui jogar uma temporada no Campeonato Gaúcho pelo Novo Hamburgo. Futebol. Futebol de campo, morava no estádio, na época era o estádio Santa Rosa, hoje o Novo Hamburgo tem um outro estádio. Sim. Fiquei quase um ano lá, voltei e vi, futebol acho que não é pra mim. E aí fiz vestibulares e passei aqui em Joinville. Sim. E vim fazer faculdade. Tinha por intenção, poxa, acho que eu vou morar em Curitiba ou Florianópolis, né, que é melhor. Uhum. E aí depois eu vi como é bom morar em Joinville. Sim. É calor, chove. Se fosse tão ruim eu não tava aqui há 25 anos. Sim. E Everton, nesses 25 anos, bom, antes da gente chegar na cutelaria, que é o assunto principal da nossa conversa, tuas atividades aqui no esporte, é dar aula, o que tu dá aula de quê no esporte? Então, eu caí na escola, digamos, sem querer estar na escola, mas depois que eu estava na escola eu vi como é bom. Eu me formei em educação física, depois eu fiz uma pós em psicopedagogia, trabalho há 23 anos numa escola particular e há 15 anos eu também sou servidor no município. Então, desde a época de faculdade, eu sempre continuei jogando futebol de forma amadora aqui em Joinville. Sim. Hoje eu dou aula de futebol, mas a gente não tem esse intuito de competição. Mas, cara, futebol, até hoje eu treino, jogo pelo time do Consulado do Inter de Joinville. Sim. E pelo time chamado CPA, que é o Clube de Professores e Amigos, na Prefeitura de Joinville. Sim. E lá no Consulado, Josemar e companhia. Josemar e vários outros atletas lá do Consulado. Até a gente esteve aqui 2 semanas atrás. 2 semanas atrás, o Chiquinho, né, fez um trabalho aqui conosco, aqui na Igreja Luterana de Piraberaba. E o Consulado do Inter é forte em Joinville, né? Tem torcida do Inter em Joinville, né? Tem torcida do Inter. A gente joga esses jogos consulares desde 2016, se eu não me engano. Eu entrei 1 ano ou 2 depois. Uhum. Parou na pandemia. Aí aquele negócio, que eu tô com uma certa idade e o problema de joelho começa a aflorar. Já tenho 2 cirurgias. E ano passado eu queria voltar, mas não tava legal ainda. Aí esse ano estamos firme. Aliás, desculpa, o ano passado eu já voltei. Uhum. O ano retrasado eu não voltei, eu voltei ano passado. E aí a gente, pra variar, fez uma campanha boa, mas perdemos na final para Balneário. Mas chegou até a final. A gente sempre chega à final e perde pro Balneário. Mas os caras também, eles não jogam limpo. Eles pagam jogadores pra jogar e nós não. Nosso time é só... Sei. Eles fazem seleçãozinha lá, Exatamente. Né? Ô Everton, continuando nessa linha, o teu trabalho é com crianças, né? Isso, meus alunos são de até 11 anos. Até 11 anos. Uhum. E essa experiência, porque o Chiquinho eu falei há pouco, eu conversei com o Eric, eu também trabalho lá na Liga Joinvilense de Futebol. Como é que é essa experiência das crianças com esporte? Assim? É uma ferramenta de transformação social, né? Sem dúvida. O esporte, ele te traz várias situações de você aprende a ter limite, a ter respeito, a uma hierarquia. E eu sempre digo nas escolas uma coisa que falta muito para nossas crianças de hoje: o limite.
Sim. Pais presentes, pais que cobram, que sejam um pouco mais enérgicos, não sejam tão... tá bom, pai no celular, mãe no celular e criança fazendo o que quer. Às vezes no celular também, coisas que não são... que não vão ajudar a criança no futuro. No futuro vai vir a consequência, pode ter certeza. Esse teu trabalho, tu falaste que são 23 anos já, né? Em 23 anos a gente teve muita evolução nessa questão tecnológica. Tu acredita que nessa questão de educação, de comportamento, se criou mais dificuldade nesses últimos de 23 anos para cá? Sem dúvida. Sim. A tecnologia trouxe muitas facilidades. Só que, como tudo que é o extremo, acaba sendo ruim, né? Então, os pais, às vezes, e até às vezes não só a escola, mas vários outros locais que a criança frequenta, acaba tendo essa forma errada de usar a tecnologia. Sim. Mas ela é muito favorável, Quando bem desde usada, que né? seja bem usada. O problema não é a tecnologia, né? É o comportamento dos pais em relação à utilização. Os pais, a sociedade, os filhos. Essa é a grande questão assim, da tecnologia. Mantendo essa questão do esporte, Igor Bodas, conhece? Conheço, e muito. Há muitos anos já. Eu treinei com ele um tempo, na pandemia eu parei, e aí ano passado eu voltei, até porque a questão dos jogos consulares, a gente joga uma peladinha ou outra durante a semana, mas o Igor faz um treino específico pro meu caso, que é de goleiros, que é super legal, é algo que nos ajuda muito. Sim. Às vezes você tá ali, fazer 5 repetições, fez 3, cansou, beleza, parou. Ele não quer que a gente vá uma fadiga. Sim. Ele quer que a gente se sinta bem ali. Sim. Essa é a parte legal. Assim. E é um cara diferente, né? Ele também passou aqui, conversou com a gente no programa. Eu tenho um abraço até pro Igor lá, um carinho especial por ele. É uma pessoa do bem, né, cara? Exatamente. Ele faz um trabalho, ele dá uma escolinha para adultos, eu diria. E assim, tem competições entre as turmas de dias diferentes. Os goleiros não treinam à parte, mas aí nesses dias a gente joga com eles. Tem o chute a gol que a gente participa. É interessantíssimo o trabalho dele. Bom, Everton, a gente, né, o norte do programa, onde entrou faca na tua vida, cara? Cutelaria. Como é que entrou esse assunto na tua vida, cara? Um ex-goleiro quase profissional pra cutelaria, o professor de futebol e cutelaria da onde, cara? É algo que, digamos, veio da minha infância, assim, né? De eu sempre gostar de faca. De morar no sítio. Depois eu fui morar na cidade, mas frequentava o sítio dos meus avós. A gente sempre teve boi, porco, galinha. A faca também era uma ferramenta no sítio. Sim. Então eu sempre gostei. E aí aqui em Joinville, em 2012, eu fiz uma viagem para o Uruguai para a Argentina com a minha esposa. A gente não tinha filhos. E mais um casal de amigos que também não tinha filhos. Passamos por Gramado. Eu comprei umas facas lá da SG. E quando eu trouxe... SG é uma empresa. Isso, é Faca Serra Grande. É uma comunidade de Gramado que se chama Serra Grande. Faca Serra Grande, que é uma comunidade lá de Gramado, no Rio Grande do Sul. Isso. E aí, de lá a gente seguiu para o Uruguai e Argentina, retornamos. E sem intenção de vender, eu vendi essas facas. Tipo, meus amigos olharam, vende, pede mais. Pedi mais 2 vezes. E aí esse dia me ofereceu, você não quer vender aí no norte de Santa Catarina? Onde não tem ninguém que vende. Pô, mas não tem nada a ver com a minha área. Não, você vai ver, o produto é bom, se vende por si só. E encarei o desafio. Comecei, eu não me engano, em março, por aí, ou abril de 2012. E aí, no mesmo ano, já foram me pedindo, pô, você não consegue daquela outra marca? Na época não tinha WhatsApp, era tudo por e-mail ou ligação. Sim. Então, eu vivi essa parte um pouquinho mais difícil, hoje é bem mais fácil, né? E aí eu comecei com outras marcas. A segunda marca que eu trabalhei foi a Cutelaria Dávila, que é da cidade de Tapes, lá no Rio Grande do Sul. Os irmãos Cristiano... Tapes. Acho que é lá perto de Pelotas, lá embaixo, lá na ponta do Lagoa dos Patos, lá embaixo, né? Exatamente, bem na Lagoa dos Patos ali. E aí eu comprei umas facas deles, depois eu comprei de uma marca de São Paulo chamada Arquip. E aí o Cristiano Dávila me falou, pô, Everton, legal, você tem várias marcas, por que você não faz um site? Pô, legal, fui atrás de investigar e tal. Vale a pena, vamos botar um site. Só que eu trabalhava com uma linha, com linhas industriais, e aí pro site era beleza, você repetia a faca. E aí eu vendi um tempo e tal, e eu fui indo aos poucos para cutelaria custom. O que é cutelaria custom? É o cara que trabalha sozinho na oficina dele.
Quando muito tem um assistente, alguém que ajuda ele. Sim. Mas no mais o cara ele forja a faca, ele faz o tratamento térmico, desbaste, cola o cabo, faz a bainha. Personalizado daí. Isso, é um trabalho mais, eu digamos que elitizado, assim. É Sim. uma faca, digamos... Elas são mais caras, Isso. sem dúvida nenhuma. Se né? você for precisar de uma faca hoje, vou precisar de uma faca para tal coisa. Você vai no mercado, numa agropecuária, numa loja e você compra essa faca para você usar. Sim, A faca que eu trabalho, que essas pessoas produzem, é paixão. sim. A pessoa que compra uma faca custom, ela já tem um certo conhecimento, ela tem um pequeno encanto pela arte, e aí depois disso ou a pessoa vai ter um grande encanto e seguir, ou vai ser só foi um pouquinho, uma ou duas ali e parou. Sim. Mas é difícil, tá? Aí eu tive meu site, o Faca Exclusiva, foi tudo assim, não foi muito pensado nem planejado, mas te digo que deu certo e é sucesso. Hoje, facas exclusiva, né? Faca Exclusiva. Faca exclusiva. Ela não trabalha mais com a questão de representante de agropecuária, ou ainda tem, ou é só a customizada? Não, eu já trabalho há um tempo só com as customizadas. Sim. Eu não lembro exatamente o ano, mas eu acho que em 2002 eu parei já com essa parte. Porque aí o que acontece? Eu queria pulverizar, vender em vários lugares, só que eu não tinha tempo por causa das escolas. Sim. Então eu acabei por optar pelas facas custom, até porque, digamos, o trabalho de eu pegar a faca, tirar foto, fazer uma descrição e atender um cliente de uma faca de R$ 200 é o mesmo trabalho de uma faca de R$ 2.000. Só que o percentual que eu ganho em cada uma é bem diferente, né? Sim. E esses clientes é um nicho de mercado, né? Tão. É que nem a gente estava falando antes, né? Tem o da moto, tem o de disco, tem o de carro, tem vários nichos, né? Quem é os maiores compradores desse perfil de faca, que é um valor mais agregado? É um valor um pouco mais elevado. São preparadas e prontas para uso. Porém, é difícil quem usa. Tenho clientes que usam, tenho, alguns sim. Sim. Mas boa parte é mais para você ter lá num enfeite, Sim. uma arte mesmo, né? Porque É um quadro. isso, como se fosse só que aí às vezes acaba que a pessoa, alguns, por exemplo, compram muitas. E aí depois muda um pouquinho a visão deles, pô, mas eu queria. E aí essas aqui já não gosto mais, porque já era uma arte muito simples e eles passaram para uma arte mais elevada. Mudou o né? patamar. Mudou o patamar. Mas eu tenho clientes em todo o Brasil. Aqui no Brasil, o Rio Grande do Sul é o estado que mais produz facas. Tem facas que saem de lá, vêm para mim e voltam para o Rio Grande do Sul. Clientes do norte do Brasil, do nordeste. Dos Estados Unidos tem bastante cliente lá. Internacionalmente, tu também tem cliente. Sim, sim, a gente envia para todo mundo. E eu tenho clientes na China, só que enviar para a China é um pouco mais complicado. Sim. Mas qual que é o lance? Os chineses também não são bobos, né? Eles têm familiares ou uma caixa postal nos Estados Unidos, e aí eu envio para os Estados Unidos, e aí dos Estados Unidos vai para lá. Eu não sei como é que funciona daí a logística. Sim. Mas aí eu só preciso que ele me pague e que eu envie para ele e chegue na... Chegando para ele lá tá tudo certo. Exatamente, só isso que a gente precisa. Bom, tu falaste que a tua relação com a faca já começou na tua história, né? Porque é ferramenta de trabalho nas famílias, ainda mais quem é do interior, quem é dali, da faca anda junto, né? Do dia a dia, um canivetinho, sempre tem junto, né? A faca também a faca dentro da história da humanidade também tem a sua importância, né? A faca foi a primeira ferramenta que foi usada pelo homem. Então ele precisava para ele caçar, para ele se defender de um predador e para ele se alimentar também, né? Então depois foi evoluindo, veio espada, veio outras ferramentas e a cutelaria veio com isso, né? A cutelaria é a arte de fazer um instrumento afiado, uma enxada, uma foice, tudo é cutelaria. Então depois com as guerras também teve necessidade de ter aquele filme medieval que você está assistindo e passa lá, se escuta um barulho de martelo e bigorna. Sim. Aí é um ferreiro lá fazendo um ferro, ou o cara fazendo uma espada. Então é muito antiga essa arte. Sim. Muito antiga. E hoje em dia, digamos, tem a faca ferramenta ainda de uso e tem a faca arte, que é um instrumento de arte. E são vários os adornos que podem ser colocados numa faca que ajudam ela a ganhar valor. Mas uma coisa também muito importante é a assinatura. Eu posso fazer, por exemplo, a mesma faca do melhor cuteleiro do Brasil.
Mas a minha assinatura não vai ser tão valorizada quanto a dele, porque Sim. ele é conhecido nessa arte e eu não. Sim. E, aliás, não vou conseguir fazer nunca, mas digamos, Mas o nome dele gera mal valor. comparando a isso, o nome dele agrega muito valor. Sim. Ah, a gente, em Santa Catarina, a gente tem alguém referência? Quem que são. Vamos lá, tu falaste de assinatura. Quem é que é os caras? Quem é os bambambam? É difícil falar em nomes porque às vezes eu vou cometer uma injustiça, Hum. mas eu vou tentar fazer algumas coisas. Por exemplo, assim, aqui no Brasil, a gente tem a AGC, Associação Gaúcha de Cutelaria, e eles têm uns testes lá para que você seja o cuteleiro forjador e depois você pode ser um mestre pela AGC. Mundialmente existe a ABS, American Bladesmith. E a American Bladesmith, a sede é nos Estados Unidos, Uhum. e lá existe 2 tipos de teste. O primeiro, para você se tornar um Journeyman Smith. Você tem que apresentar 5 facas, e aí eles vão fazer alguns testes, e elas vão ser aprovadas ou não. Eles que certificam daí a qualidade. Isso, a ABS que certifica. Uhum. Na verdade, você pode fazer... E aí depois do Journeyman Smith, você pode se tornar um Master Smith. Aí o Master Smith, você não vai apresentar lâminas em aço carbono. Vai apresentar 5 facas em aço damasco, sendo que 2 têm que ser adagas. A adaga requer uma dificuldade muito maior. Uma faca você desbasta 2 lados. A adaga são 4 lados que você precisa desbastar. De forma muito precisa, né? Sim. Se eu não me engano, uma das adagas tem que ter um anel forjado. Ela vem aqui e aí por fora assim tem que ter alguma coisa. Eu não sei exatamente agora o regulamento. Sim. Então você Mas tem toda uma técnica por trás que vai para você certificar. ser aprovado e certificado pela. Então, quando você chega ao Master Smith, é o topo da cutelaria mundial. Sim. Mas não quer dizer que não vai ter pessoas que não têm esse título e que também produzem muito bem. Sim. Então, aqui no Brasil, o primeiro Master Smith, e até um tempo atrás ele era o único da América Latina, se chama Rodrigo Esfredo. Rodrigo Esfredo. Isso, ele é de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Interior Sul. na Serra Então Catarina, ele na fez Serra Gaúcha. Serra lá. Gaúcha. Fez o teste de Journeyman Smith. Se eu não me engano, 2009, 2010, ele fez o Master Smith. Então ele assina R Esfredo MS, né? Que é o mais. A partir do momento que você é Journeyman Smith, você assina o JS. E depois você passa a assinar MS. Botou o nome do cara, o MS atrás. Valoriza, com certeza valoriza. Já muda o preço. Exatamente. Então aqui no Brasil, vou tentar fazer, espero não esquecer ninguém. Mas o Rodrigo Esfredo foi o primeiro Master Smith. Depois Jonathan Franco e Eduardo Berardo. E recentemente Fábio Barros, Luiz Gustavo Gonçalves. Se eu não me engano, esses são os 5 Master Smith. Mas Journeyman Smith tem uma galerinha assim, de pessoas Sim. muito boas que trabalham com E cutelaria. esses 5 MS são todos do Rio Grande do Sul? Fábio Barros é um pelotense que morou em Curitiba um tempo e hoje mora em Floripa. Uhum. Rodrigo Esfredo é gaúcho. Luiz Gustavo Gonçalves é paulista. Caramba, me deu um branco agora. O Esfredo, o Barros, o Luiz Gustavo. Eduardo Berardo é paulista. Distribuídos em sul-sudeste. Exatamente. Sul-sudeste. Mais pro norte não temos ninguém. Sim. Apesar de que em Minas Gerais tem o Julian. O Julian é um cara assim. Um menino prodígio. Ele desde muito novo ele produzia muito bem. Então o Julian Antunes é um cara que produz. Ele tem muita inspiração em peças antigas. Ele produz adagas e espadas muito bem. Referência no mercado. E ele também. não tem nenhum título, nem de Journeyman e nem de Master. Sim. Porém, tem uma novidade agora. A partir desse ano, a ABS vai poder fazer testes aqui no Brasil. Para Journeyman Smith e para Master Smith. Então, eles perceberam a riqueza da cutelaria nacional. Boa parte também pelos brasileiros irem expor lá nos Estados Unidos. E eles veem, pô, os brasileiros estão numa ascensão muito Tem boa. muitas feiras específicas de cutelaria? Aqui no Brasil, se não for uma por mês, é quase 2 por mês. Tem bastante. Ah, para. Tem bastante. Só que, como eu te falei, é um mercado meio oculto. Quem não é do ramo, às vezes, não conhece, sim, né? sim. Qual Qual é a maior feira do Brasil? Do Brasil, o Salão Paulista de Cutelaria. Já existe há 16 anos no estado, lá na cidade de São Paulo mesmo. São Paulo, capital. Teve uma evolução bem legal. Sim. E aí a gente tem feiras. Em Curitiba tem 2. Uma que foi agora em fevereiro e outra é em junho. No Rio Grande do Sul tem as da AGC, que é em julho e dezembro. Tem uma feira em Panambi, tem uma feira em Vacaria. Em Panambi, se eu não me engano, esse ano vai para a 3ª. Vacaria, esse ano vai ser a 2ª. Sim. Piracicaba e Sorocaba, em São Paulo, tem feira.
Tem uma feira no Nordeste, que é a terceira feira de lá. Esse ano vai ser a terceira. Eu gostaria, se eu não me engano, é João Pessoa. E só que bate na mesma data de um evento que eu vou em São Paulo, que é fenomenal. Esse evento em São Paulo é numa fazenda, um evento fechado para 16 ou 17 cuteleiros. Todos levam 3 facas disponíveis. E aí alguns colocam em forma de leilão e outros no preço fixo. A pessoa chegou lá, olhou, passa o dia na fazenda. É uma fazenda de 1814. É fenomenal a casa antiga. Fazenda SoundCloud, na cidade de... Uma experiência diferente. Você vai lá, você tem os cuteleiros, mas você tem comida o tempo todo, chopp, e o pessoal às vezes leva bebida quente também, quem aprecia um uísque, um vinho. Sim. A feira acontece, digamos, das 10 da manhã às 16 horas e encerra ali, mas boa parte não vai embora. Fica ali, tem música ao vivo. É uma experiência que existe muito nos Estados Unidos. É um show fechado, só para convidados. Sim. Aí eu pago um valor fixo e passo o dia lá. E aí, o que acontece nas feiras normais no Brasil? O cuteleiro leva algumas peças, mas tem gente que leva todas vendidas. Tem gente que leva umas vendidas e outras não. Lá nesse evento no SoundCloud, só pode levar peça disponível e inércia. Ninguém viu ainda. É feito um catálogo Todas antes, estão disponíveis para comprar. Todas disponíveis para comprar. É só a pessoa se agradar e negociar com o cuteleiro. Everton, em relação a feiras, tu falaste das nacionais, mas daí, que nem tu também falou, tem um mercado internacional até muito mais forte do que aqui, né? Aqui está começando, pelo que eu entendi, né? Isso, nós estamos evoluindo, mas assim, nós somos um mercado muito recente. Existem, há um tempo atrás, eram 2 ou 3 brasileiros que iam para a maior feira do mundo, se chama Blade Show, na cidade de Atlanta, lá nos Estados Unidos. Então iam 2 ou 3 brasileiros. Hoje em dia está muito mais fácil. Eu tive a oportunidade em 2019 de expor lá. Eu fiquei 12 dias, eu cheguei lá na região de Miami, lá numa cidade, e aí a gente foi de carro com um brasileiro que mora lá, que na época foi fantástico, eu poder me deu essa oportunidade de eu ficar esse tempo todo lá, e ficamos 4 dias expondo lá em Atlanta. A feira é enorme, é fantástica, cuteleiros do mundo todo. E aí eu imaginei, vou chegar lá, só vai ter peças fenomenais, de elite, né? Sim. Não, tem de tudo. Tem linha industrial, tem tudo, mas a paixão que eles têm lá é muito maior do que o que a gente tem aqui. Então tem esse detalhe. E além dessa feira de Atlanta... O cinema americano fala muito dessa questão. Exato, nota muito... a importância que eles dão. Exatamente. Essa questão da Guerra dos Confederados. O Jim Bowie, que foi o inventor da faca Bowie. Se eu não me engano, a história da Bowie, ele tinha uma faca e ele foi, acho que, abater um búfalo, e essa faca cortou os dedos dele. E aí ele percebeu que tinha que ter uma proteção, que se chama guarda. Tem o cabo, e aqui fica uma guarda, e aí essa guarda segura a sua mão na hora de penetrar. Sim. Então tem uma história muito maior do que nós aqui, né? No Brasil, existe a faca nordestina, que é uma faca usada pelos na época do Lampião e Maria Bonita ali, que ela é uma faca bem comprida, e ela tem na saída do cabo, ela tem como se fosse uma parte mais fina, que é onde vai o dedinho. Porque eles executavam os inimigos, não era furando de frente. Eles se ajoelhavam e eles enfiavam a faca por cima do ombro aqui pelo ombro para baixo, chegar no coração. Por isso que ela era pontuda e comprida. Essa faca é legitimamente brasileira. Sim. Se eu não me engano, existe também a faca mineira, que é um pouquinho uma variação. E o restante de facas brasileiras vem de facas de outros continentes. Por exemplo, a faca gaúcha, ela tem uma influência de faca mediterrânea, de faca flamenca, e aí que vieram da Argentina e do Uruguai e subiram pelo Rio Grande do Sul. Então, claro, depois tem mais adagas, espadas, machados, uma infinidade Sim. de peças. Mas, digamos, no Brasil, basicamente, seriam essas, né? Mas, voltando ao assunto das feiras, eu começo a falar e um pouquinho saio. Mas aí eu lembro que tem que voltar para o assunto das feiras, né? Então, existe essa feira em Atlanta, mas existe muito mais feiras lá, não só os shows maiores, chamam de show, né? Blade Show. Uhum. Os shows maiores, mas existem shows menores também. Estados Unidos, eles usam muito acampamento, pescam e caçam muito também. Então é muito da cultura mais deles, né? aqui no Brasil, pelo contrário, eles não querem que tenha isso, então acaba Sim. sendo um pouco mais difícil para o pessoal daqui.
E na Europa também tem brasileiros, hoje em dia, não sei. Em 2019, quando eu fui, eu tinha uma mesa lá no evento e cada pouco chegava um brasileiro amigo, posso deixar minha mochila aqui embaixo da mesa? Cara, uma hora eu olhei assim, tinha, sei lá, devia ter basicamente uns 30, 40 brasileiros lá tranquilamente. Teve um cuteleiro que faz canivete, que eu conhecia o trabalho dele no Brasil, tinha contato pelo Instagram, pelo WhatsApp, e fui conhecer pessoalmente lá no Blade Show. Um brasileiro que tu conheceu lá. Ricardo Romano, um dos melhores. Ele trabalhava antigamente com facas. Hoje, praticamente, ele faz só canivetes, Sim. eventualmente uma faca. O acabamento dele fenomenal e o trabalho incrível. E um cara muito gente boa. Só que é aquele cara que vive lá em Minas Gerais, não tem muito contato com ninguém, não vai muito a feiras. Nada dele. Vive a vida sossegada ali do jeitão dele. Sim. Então, além dessas feiras lá nos Estados Unidos, tem muitos brasileiros que hoje estão indo expor na França também. Existem 2 eventos na França abrindo mercado. E eles vão lá para a França expor. Claro, se a gente pensar, toda a Europa também deve ter. Na Itália também existe umas feiras bem legais. Com certeza, para o resto da Europa também tem bastante feiras, mas eu cito as que a gente tem mais contato aqui. Sim. Né? São essas dos Estados Unidos e essas da Itália e França. A questão que tu falou da cultural, né? O cavalo, essa tradição também, ela se confunde. Por exemplo, a cultura do cavalo também é um hobby que é caríssimo, né? Então, e é um mercado gigantesco. Cara, esses dias alguém me falou a questão do cavalo da pata lá, ferrar o cavalo. Ferrajamento. Cara, são volumes e valores assim que a gente não tem nem... O mundo do cavalo movimenta um mercado incrível. Assim. Incrível, assustador. Incrível, E tu também tá no meio do cavalo dessa turma aí? Cara, é outra coisa de infância, né? É outra coisa que é paixão de infância. Eu tenho cavalo há muitos anos, desde que eu me formei, que eu consegui ter um valor para sustentar um cavalo mensalmente, eu sempre tive cavalo. Sempre gostei, comecei com cavalgada, aí depois no rodeiozinho, no outro. Sempre gostei de laçar, nunca fui grande coisa, mas sempre gostava da questão da parte com o gado e principalmente do acampamento, né? O social que tem no acampamento é incrível, né? Tu vai nesses do Júnior ali, do Timbé? O Timbé, ele fez o último ano passado, mas ele também tá meio parando, assim. Aqui em Joinville é muita burocracia. Tá cada vez mais difícil, né, a cultura. Eu tenho cavalo desde 2019 ali no Chaparral, ali com o pessoal da família do seu Tito. E, cara, é incrível como as coisas não são... É muita burocracia e na hora ainda vai fiscalização e determina o que tu tem que fazer. E, cara, tantas cidades aí de Joinville, do Rio Grande do Sul, teve recentemente rodeio de Vacaria. Cara, é incrível como eles têm mais como cultura. Nós aqui parece que somos uma cidade que a gente só tem que trabalhar. Não tem que ter diversão. Sim. O resto tem que ser tudo barrado pelas ONGs. É uma realidade da nossa cidade, assim. Tem que até cuidar para não... tem que cuidar o que fala, né? Para não falar bobagem para alguém aí, para uma turminha aí. Mas a gente deveria mais criticar eles também, porque eles gostam. Bom, melhor não ir para... Mas a cultura da faca, do cavalo, também, elas se misturam, né? Quando eu fiz 10 anos de história do Faca Exclusiva, a gente gravou um vídeo, tá no meu Instagram, lá no Chaparral, com o Dude e com o Fernando, para falar disso. Ali no Chaparral eles têm uma criação de vaca, eles trabalham só com a cria. Sim. Eles desmamam o terneiro e depois de um tempo eles vendem. Então eles têm... a gente vai ali no Chaparral, só vê aquela parte da frente. Mas para trás, no outro lado do rio, tem uma paisagem linda e eles têm mais de 100 vacas de cria. E aí a gente fez uma reportagem lá e falando sobre a questão da faca e o homem do campo. E aí o Dude falou uma coisa sem nós ensaiar, sem nada, ao natural. Ele falou assim, a faca é uma ferramenta para o homem do campo. Se ele precisar para uma emergência, ele precisa ter uma faca para várias situações no campo. Sim. Então, são várias coisas que é uma necessidade. Ele falou assim, quem vai para o campo sem uma faca ou sem um chapéu, nem vá. Você precisa disso. Isso não vai ter como trabalhar. Isso, você precisa disso. Digamos, a gente ia lá num trabalho de costeneiro recém-nascido curar o umbigo. Então, eles têm o gado solto, reúne lá num lugar onde tem uma forquilha,
E aí depende, e eles conhecem, né, as vacas. Aquela ali pode laçar o terneiro e curar ali. Não, essa aqui tem que laçar a vaca primeiro, senão ela vai avançar em você. É a E experiência aí que eles têm. exatamente. E aí a faca usa para várias situações. Depois de um tempo, se precisar castrar um boi, se precisar qualquer coisas, descascar uma laranja, o que o cara precisar, a faca, ou pelo menos um canivete, a pessoa tem que ter. Até para se alimentar, se não tiver uma faca, fica difícil. É uma coisa curiosa, assim, eu vendo algumas facas em aço inox e um dia a minha filha e minha esposa estavam no mercado e saíram, não lembro qual que era a fruta, mas eu tenho uma faquinha pequena sempre no porta-luvas de inox. E aí a minha filha falou assim, mãe, eu queria tal fruta. Filha, mas tem que descascar e não tem. Não, mamãe, o papai tem uma faca no porta-luvas do carro. Aí foi ali e deu certo, conseguiram comer a fruta. Então, O papai sempre vai ter uma faquinha junto. sempre tem. Sempre tem uma faquinha, um canivetinho. É coisa que há tempos já meus amigos sabem, né? Tá. Não, o Everton tem. Não se preocupe que o Everton tem. Falaste de valores, né? Tu, pessoalmente, qual é a faca mais cara que tu vendeu, cara? Eu não sei se eu gostaria de falar do valor em si, mas foi recentemente, no ano passado, eu já tinha vendido algumas peças de valor assim, mais elevado, mas essa do ano passado foi para um cliente chinês. Eles têm um potencial incrível, só que eles querem só o melhor do melhor. Não importa o preço. Eles até gostam de uma negociada. Dá uma choradinha, mas faz parte da negociação. Sim. Então a gente já tem que saber que eles gostam de negociar e também tem um pouquinho de flexibilidade, sim, mas eles têm potencial e eles entendem da arte e realmente... Valor do uninho. Um pouco, mas... Mas são colecionadores, né? Exato. Essa pessoa... Existe uma diferença, até o Rodrigo Freire, ele cita isso, né? O colecionador, quando ele fizer falta, a família dele vai estar com uma fortuna em mãos ali. Sempre vai ter mercado. E outra coisa que acontece também quando o cuteleiro acontece alguma coisa, o cuteleiro para de trabalhar, ou se aposenta, ou não consegue mais trabalhar. Sim. Se tornou raro o produto dele. Tudo que é raro é caro. Agrega valor. Então agrega valor. Então são várias situações que o colecionador, ele investe, né? Uma coisa que eu sempre pergunto para alguém, o que você tem de faca e tal. Eu não pergunto quanto você quer gastar, quanto você quer investir. É a minha pergunta. Sim. E aí o cara, a partir disso, me diz, olha, é mais ou menos tal, aí eu vejo, digamos, por exemplo, hoje eu tenho facas a partir de R$400. São facas mais simples, não são forjadas, são feitas por desbaste. Eu tenho um carinho por faca, né? E não tenho, vamos dizer, um valor para... Mas eu consigo uma faca boa de R$400, R$500, uma faca bonitinha para ter na coleção. Eu consigo ter uma coleção com facas assim de valores até R$400, R$500. Claro. Eu digo assim, esse mercado das facas industriais, entre aspas, que elas são produzidas por seres humanos. Só que é uma linha de produção industrial. Sim. Então elas acabam tendo mais produção e tem um pouquinho menos de valor, que eles não trabalham com materiais tão nobres. Então, mas cara, tenho muito amigo que, eu sou colecionador. Aí às vezes o cara me manda uma foto do que ele tem, são facas básicas. Eu não vou dizer, não, essa faca aí é ruim. Não, é o que o cara pode ter dentro da e ele é feliz com o que ele tem. Quem sou eu pra dizer pra ele, não, isso aí não é faca colecionável? Sim. Claro que é, pra ele é. Se pra ele tá, né? Se pra ele serve, pra mim tá ótimo também, né? Não posso, quem sou eu pra julgar, né? Sim. A faca também, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, Santa Cruz do Sul, e também tenho vários amigos aqui, né? Da tradição gaúcha, que é muito forte em Joinville. A faca também acompanha essa história do cavalo, do rodeio, são assuntos, né, interligados, tá? Eu cheguei aqui em Joinville e churrasco, né? A faca, isso, o churrasco. Uma coisa que eu falei com um vendedor de tábua de carne, lá do oeste do Paraná. E nós estávamos conversando, eu visitei a empresa dele, e nós falando pessoalmente, a gente está presente numa hora legal da família, uma hora feliz. A faca para cortar carne e a tábua para colocar em cima. Então a gente tem esse privilégio, né? Embora o nosso produto, entre aspas, é supérfluo. Ninguém precisa ter uma faca custom para cortar uma carne, e ninguém precisa ter uma tábua que ele faz ali, que ele é um dos pioneiros no Brasil, a tábua dele é incrível. Sim. Só que é tudo de valor mais elevado. E aí eu lembro uma frase de um cuteleiro lá de Colombo, que é falecido, o seu Wilton Padilha,
que ele dizia, a faca industrial pode até cortar o que você precisa, mas o prazer, a satisfação de você cortar com uma faca artesanal produzida por um artesão sozinho na oficina dele, isso não tem preço. Sim. Isso é muito satisfatório. Ainda mais para quem tem o carinho e o respeito, porque o churrasco para nós, né, que gostamos, é muito mais do que assar uma carne, né? Tem toda uma simbologia, tem todo um ritual, Cara, né? eu fui criado no sítio e lá era assim, ó. A gente acordava cedo, tomava chimarrão, assistia o Globo Rural. E aí depois alguém fazia o fogo. Meu avô tinha um churrasqueiro enorme, assim, reunia a família. Fim de Sim, semana, nós, até os 5 anos, nós moramos no sítio. Eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Fomos pra cidade, mas fim de semana nosso programa era ir pro sítio. E ia toda a família. Então o churrasco lá era grande. tem uma memória afetiva Tem. disso também. Tô falando agora, eu fiquei pensando, né? Então a gente também lembra desses momentos de família. O churrasco, a faca, a tábua. ah, É É um uma momento. simbologia. Exatamente, tá? E dificilmente são momentos tristes, né? A Exatamente. maioria desses momentos são momentos alegres de Isso. família, né? Reunir a família. Ou eu tenho uma alegria de poder convidar um familiar, um amigo para ir lá em casa. A minha filha tá com 9 anos agora. Filha, qual a comida que você mais gosta? Carninha vermelha do papai. Carninha E vermelha. mesmo na pandemia, ali, eventualmente, a gente reunia alguém e ela dizia assim: ah, eu quero uma carninha vermelha do papai, mas tem que ter uma visita com criança. Sim. Para ela brincar junto, para ela socializar. Então é algo que socializa até para criança, tem essa questão. E ela vai ter essa memória afetiva a vida toda, né? Como a gente também tem, né? Exatamente. É coisas que na idade dela eu convivi e hoje ela pode conviver. Claro, de uma forma diferente, né? Eu moro num apartamento. São- Mas a única coisa que tinha certeza, não interessa a metragem, mas tinha que ter churrasqueira. Isso era uma certeza. Sem churrasqueira eu não quero. Tu também comentaste antes, a gente conversa com tantas pessoas e muitas pessoas no período pós-pandemia com dificuldades, né? E eu achei interessante que tu falou que a cutelaria teve até um crescimento, uma procura maior nesse período pós-pandêmico aí. Exatamente. Durante a pandemia e pós-pandemia também, assim, até um certo tempo foi um crescimento muito grande, tanto de cuteleiros como de pessoas comprando, né? Porque o que aconteceu? Eu não posso viajar, eu não posso sair de casa, eu não posso juntar muita gente. O dinheiro não sumiu, só estava parado, né? Sim, Então a pessoa, o homem em si tem esse gosto por faca, é normal e natural. É um símbolo fálico a faca, né? É algo de poder você ter uma faca, né? Se você puxar na memória aí dos nossos ancestrais, a faca era uma ferramenta de extremo uso no dia a dia, né? Então, e era personalizada, né? As espadas até tinham nomes, né? O seu dono tinha a espada de fulano, a espada isso, de... hoje em dia os cuteleiros, eles, alguns visitam museus ou pesquisam por livros pela internet e replicam, ó, essa aqui é uma espada tal, de tal época, tal. Eu tenho na minha coleção, eu vendo, mas tem algumas que eu gosto que fiquem bastante tempo lá em casa. Sim, É uma espada que ela é da época da Revolução dos Confederados nos Estados Unidos. Ela é uma Bowie, né, uma faca com guarda. Ela tem 13 polegadas, é uma faca grande. Brute Forge, né, ela não tem um acabamento polido, ela tem umas marcas de forjamento. E aí, no cabo dela, ela tem uma proteção para a mão. Se chama aham, guarda em D. Fica como se fosse uma letra D. sim, Por que ela era assim? Porque os revolucionários, às vezes, estavam a pé e tinham que batalhar com quem estava a cavalo. Então, se você não tem essa proteção, o cara que vem a cavalo vai bater de toda vez vai cima para cortar a baixo tua e vai, mão. vai arrancar sua mão. Então, tudo tem um porquê, né? E é uma peça que ela é uma réplica das peças que eram usadas Sim, naquela época. Então, eu tenho com muito carinho, assim, aquela... Pô, isso aí fez parte da história. E várias outras... eu tenho uma katana, meu presente de aniversário ano passado foi uma espada katana. o que Tá que é lá uma em casa. katana? A katana, ela foi considerada um instrumento, depois de arma de fogo, é a arma mais precisa que existe no mundo. Eram feitas muito, muito antigamente no Japão, na época das guerras dos samurais, e Sim. eram usadas por eles. Pô, a gente tá falando disso. A minha filha Luísa que ajuda aqui. Ela ajuda não, ela que toca o podcast aqui. Ela deve ter visto Kill Bill umas 10.000 vezes. E eu adoro aquela cena, né? Que a, que a Beatriz Kido vai lá no japonês,
fazer aquela espada, toda a simbologia que Sim. envolve. É uma espada daquelas lá? É uma espada daquelas. É produzida por um amigão meu de Curitiba. Ela tem o japonês, né? Ele tem as técnicas deles são muito antigas. A cutelaria no Brasil está engatinhando. No Japão é aquela coisa milenar. Na Europa também. Estados Unidos veio um pouco depois, mas veio bem antes da gente. Sim. Então aqui nós estamos ainda engatinhando. É um mercado muito jovem, muito novo ainda, Uhum. a parte da cutelaria em relação a outros países. Então tem essa questão. E qual que é o lance da espada, né? Geralmente eles colocavam dois tipos de aço. Eles não se misturam, mas eles se mesclam pelo forjamento. Então, essa espada ela tem duas partes aqui e tem uma parte no meio que vai ser só no fio. Ok. É uma mescla de um caldeamento de 3 partes. E aí, geralmente, nessa parte do fio é a parte mais dura, que é a parte feita para cortar, e na parte de cima é uma parte mais flexível, que se você precisar bater numa outra, ela não vai quebrar. Toda uma técnica, toda uma. E assim, ela tem vários nomes, né, em japonês, né? Cada parte dela, a ponta, o meio, a parte da guarda, o cabo, tudo tem um nome em japonês. Sim. E a bainha também. A bainha é feita como eram feitas as bainhas. Ela é de madeira, ela tem uma tinta por cima. E, cara, é tudo assim. E no Brasil são pouquíssimas pessoas que fazem. Um dos brasileiros que é um precursor nessa arte de fazer espadas. Atualmente ele saiu do Brasil para morar nos Emirados Árabes e dos Emirados Árabes ele foi para o Japão. Só que no Japão o cara não faz toda a espada, ele faz só uma parte. Eu faço o cabo, você faz a guarda, a Luísa faz a... Específico cada um. Isso, então ele especificamente ele faz só o Tsuba, que é a parte da guarda Ele é o cara da parte da guarda. Isso, não sei, digamos, como é que é lá, se ele se é uma... Como é que ele trabalha lá, mas ele faz só essa parte lá. Agora, falando em Emirados Árabes, eu lembrei de um cuteleiro brasileiro. Eu conheci ele em 2016, numa feira em Sorocaba. E ele trabalhou no Brasil, se destacou. E aí veio um convite para ele. E até hoje ele fica um pouco lá na Arábia. Ele trabalha para um sheik. O sheik só faz. O sheik só contratou com ele. ó, fulano, você vai vir aqui trabalhar para mim. Então ele tem acesso a materiais e ferramentas que... Não interessa quanto é. Não importa. E aí eu nunca me esqueço, cara. Gustavo Vilar, um abraço, Gustavo Vilar. Ele, nessa feira de Sorocaba, daí ele mostrou lá um canivete e tal. Acho que, eu não lembro o exato material, mas é titânio, é coisa assim que... E daí eu falei, pá, que legal, que ele tava todo empolgado. Eu falei, como deve ser bom trabalhar pro Sheik? Ele falou, é bom, só que assim, ó, daqui tanto tempo ele vai ter uma festa para 200 convidados. E eu vou ter que fazer 200 canivetes desse. Ele vai entregar cada um para um Cada convidado. convidado vai receber Isso. um. E não é brindezinho de Não, R$1,99. É de materiais elitizados mesmo, né? Porque ele tem acesso a isso. Sim. Então é uma coisa muito interessante. É uma arte muito nobre nessa parte, né? Ele ter acesso a isso e ele é um cara super acessível. Eu converso com ele pelo Instagram bastante. Sim. Então a gente tem uma amizade, assim como todos, boa parte dos cuteleiros, assim, não tem nenhum urtigão, assim, meio selvagem, meio... O pessoal se socializa mesmo. Sim. E o Everton? Como é que é o Everton na cutelaria? Ou é o Everton mais... Porque tem também o conhecimento, né? A dinâmica, o negócio. Mas tu também faz alguma coisinha ou... Eu fiz curso de aço carbono em 2017. Depois eu acompanhei um outro cuteleiro a fazer o Sanmai, que é um caldeamento de duas barrinhas e uma no meio. Mas eu só acompanhei, eu não fiz. Essa do curso, Sim. realmente, eu botei a mão na massa. Me empolguei, comprei alguns equipamentos, mas devido às escolas e as vendas de facas, eu nunca consegui fazer uma faca sozinho. Sim. Então, quando eu quero fazer, eu procuro alguém para me ajudar. Eu tenho lá em Curitiba o meu professor de cutelaria, que é o Moscatelli. O ano passado a gente fez uma em janeiro, que foi a peça comemorativa aos 11 anos do Faca Exclusiva. Aí foi a única peça. Dos 10 anos, eu fiz 10 canivetes e 10 facas. Todas foram entregues no evento em Curitiba, para quem comprou. Sim. E aí agora, dos 11 anos, fizemos só uma. E agora, no mês de fevereiro, a gente completa 12 anos de história da marca Faca Exclusiva. O Everton vendendo facas é 14 anos. Mas eu considero só a marca Faca Exclusiva. Faca exclusiva. E aí vai ter
uma faca boi, que é uma faca maior, uma faca hunter, que é um pouquinho menor, e 3 conjuntos garfo e faca. Sim. E nesses conjuntos garfo e faca, eu fiz junto com um cuteleiro de Campo Alegre, Michel Nunes. Em Campo Alegre. Exatamente. Por incrível que pareça. Não é muito de conhecimento, mas aqui em Joinville eu conheço pelo menos 5 pessoas que fazem facas. Campo Alegre também Tem 5 pessoas em Joinville que fazem Sim. facas artesanais. Pelo menos 5. Deve ter mais que eu também não conheço Sim. todos, né? Mas pelo menos 5 aqui em Joinville. Campo Alegre, São Bento, aqui no litoral também tem alguns, Xereder também tem, Jaraguá. Sim. Só que não é um mercado, um mundo um pouco fechado, assim, né? Sim. É um Não nicho tem- bem específico. Isso, não tem tanta gente que conhece, mas tem. Sim. Até porque é um valor agregado, né? Não, querendo ou não é um hobby. Pra tu comprar umas facas boas também tem um custo, né? Eu digo uma coisa assim, ó. Não dá pra se iludir, aquela pessoa tem um bom poder aquisitivo, ele vai comprar uma faca. Ele precisa gostar de faca, ele precisa entender. Sim. Senão ele vai investir o valor dele nesse hobby com outras coisas. Vai comprar um quadro, vai comprar uma moto, uma bicicleta, fazer uma viagem, comprar uma lancha. Então Sim. não é porque o cara tem um bom poder aquisitivo que ele vai gostar de faca. Sim. Né? Isso aí não. Everton, pessoas aqui da região, né, que possam, né, nos escutar, nos ver no Instagram, no YouTube, e tem esse carinho por faca, tem essa história com faca, mas não sabiam, né, desse mundo que a gente... Como é que entra em contato contigo? Como é que é o Faca Exclusiva? Para saber de valores, Bom, conhecer esse mundo da cutelaria. Tu também as pessoas também devem te procurar muito para aprender e conhecer, né? Olha, pelo menos umas 3, 4 vezes por dia vem uma mensagem no meu celular. Ô, fulano, eu quero comprar uma faca. Diariamente? Diariamente. Se pegar meu celular agora, pode ter certeza, deve ter alguém pedindo. Só que aí são coisas assim muito específicas. Por exemplo, uma pessoa me procura, ele vê o Instagram, mas ele não tem uma noção do valor, né? Sim. Então ele pensa, vou achar uma faca de 150, 200, até 200 reais. Eu peço, quanto você quer investir? E para que você quer? Eu sou escoteiro, preciso de uma faquinha pequena, um canivetinho. Eu quero fazer churrasco. Não, eu sou cozinheiro, eu gosto de... Meu hobby é cozinhar. Entender a demanda do cara. Exatamente, demanda do cara. Eu, por exemplo, tem clientes que são do ramo das artes marciais. Então ele vai querer algo mais específico para isso. Sim. Para ele não interessa cortar carne. Ele quer ter para o treino dele. Existem modalidades de artes marciais que requerem algumas espadas, né? Sim. Então a pessoa me procura, eu tento dar uma sondada e peço quanto quer investir. E às vezes pode dar negócio, às vezes não. Mas eu jamais deixo de atender mal a pessoa, porque a pessoa... Aí eu indico algumas outras pessoas, umas lojas que podem Sim. atender essa orientação, pessoa. né? Mas basicamente, as minhas vendas... Eu tirei o Faca Exclusiva do ar, porque tudo o pessoal me procurava, queria comprar, só que era um e-commerce, só que não tinha nada disponível, porque era difícil de manter... O site, tu tá falando. Exatamente. Uhum. O site Faca Exclusiva eu tirei do ar. E hoje em dia o meu atendimento é pelo Instagram ou pelo WhatsApp. Tá. O teu Instagram é Faca Exclusiva. Só Faca Exclusiva. Faca Exclusiva. E o teu WhatsApp, a gente vai colocar aqui embaixo também, é o 47 99177 3342. Para falar bem com fácil. Everton Fellini. Everton Fellini, da Faca Exclusiva. Bom, passa rápido, né, Everton? Aí. Eu queria te agradecer, porque é um assunto, que nem eu já falei durante a nossa conversa, para nós que temos esse vínculo do interior, um pouco da tradição gaúcha, a faca fez parte, né, da nossa vida. Eu me lembro hoje, cara, o que tu falou, eu fiquei pensando assim, quando o pai carneava porco, o vô carneava porco. Sabe o que eu ajudava a fazer, Everton? Tinha aquelas pedras e tinha aquele... Pra afiar. O rebolo. E o meu serviço de piar era ficar aqui, ó. Sim. E o pai dizendo, não para, mantenha o ritmo. Não, tô cansando. Não para, mantenha. Então, é do dia a dia, né? Sim. É do trabalho. A faca faz parte da nossa vida, né? Sim. Eu que agradeço a oportunidade. Fiquei muito feliz quando eu recebi o convite. Porque, embora eu esteja há tanto tempo em Joinville, eu venda para o Brasil e para o mundo, não tem tanto conhecedor de cutelaria aqui na cidade. Tenho vários amigos, muita gente que me acompanha e sabe.
mas não é assim um mercado tão grande essa sim. parte da cutelaria aqui em Joinville e região. Embora a gente tenha bastante potencial, tenho certeza disso. Sim. Então é isso, pessoal. Você aí que não conhecia, mas tem um carinho pela faca, por cutelaria, procure o Everton e tem uma aula e quem sabe um direcionamento para que esse seu hobby, ou esse seu carinho, conforme a tua demanda e a tua possibilidade de compra, vai achar um produto que te satisfaça, né, Everton? O que eu faço muito é isso também, para todo colecionador novo que entra. Aí o pessoal me pede, pô, quanto é que você acha que eu devo pagar nessa peça? Ou você conhece Uma fulano? consultoria, né? Uma consultoria, mas eu jamais cobrei R$ 1 de ninguém. Aí o pessoal às vezes até fica meio, pô, mas eu nunca te comprei nada, só peço ajuda para ti. Eu falei, não importa, me indica para um amigo teu. Sim. Fala do meu trabalho. Uma vez um cara até me falou, você devia cobrar. Eu falei, tá, mas eu não sou um mercenário. Se eu tivesse necessitando, assim, pô, eu tô ruim financeiramente. Porque tu também tem um carinho pela arte, né? Também tem isso. Cara, né? se você quiser fazer sempre um excelente negócio, não vai dar certo. Faça sempre bons negócios. Sim. E eventualmente algum excelente. Não adianta, eu sou do meu ramo. Então não adianta eu pegar uma peça de um valor X e querer vender 3 vezes mais. Sim. Em qualquer área é isso. Tem gente que conhece, você pode até conseguir êxito em uma ou duas vendas, mas você não vai longe. E o mercado também, né? A gente acredita nisso que o picareta, né? No mercado, com o tempo, ele também vai excluindo, né? Para você construir o seu nome, demora muitos anos. Mas para você perder o seu nome, é muito fácil. E o ramo da cutelaria é um ramo pequeno e bem unido. Então pode ter certeza, se alguém fizer alguma coisa errada com alguém, logo ele fica famoso. Da forma não boa. Da forma negativa. Exatamente. Então tá, pessoal. Essa foi a nossa conversa aí com Everton Fellini sobre facas. Valeu? Abraço para todo mundo. Everton, quer mandar um recado, alguma coisa para encerrar? Agradeço muito a oportunidade e precisando de qualquer coisa, não só para comprar, qualquer dúvida, eu faço também um trabalho de afiação de facas. Esqueci de falar isso. Eu afio facas desde 2014. Pô, quem nunca se incomodou com uma faca cega? Cara, isso aí Quem nunca se incomodou com uma faca cega? E eu vou num churrasco, eu fico só olhando assim e já fico, será que ele deixa eu afiar a faca dele? Que eu vejo que tá meio. É algo que como se fosse um toque. Eu tenho tá rasgando a de carne olhar a faca e não tá cortando. Deixa eu afiar essa faca, me dá. Tem um toque com a. É quase um toque. Porque é algo da minha área que eu tenho bastante experiência. Eu afio na pedra, tudo vai evoluindo. E é uma outra coisa que é muito interessante a afiação. Não é eu afio aqui, pego na calçada ou numa xícara, o que eu tava te falando ali. Numa cerâmica, você vira uma xícara, a cerâmica é mais dura que o aço. Você pode afiar uma faca. Numa emergência, mas não é a ferramenta ideal. Sim. Então tem todo esse... Tem técnica também, Tem né? técnica. Até para não desgastar. Ângulo, não... Afiação é ângulo. Se você deitar conforme um jeito num lado e no outro fizer errado, já não vai dar certo. É muita precisão e treino. É o feeling manual da coisa. Eu vou mandar o recado, Luca, pra mãe. Ô, amor, Tatiana, nunca mais tu vai ter faca cega em casa, porque é uma briga às vezes lá em casa. Uma outra coisa também que o pessoal às vezes fala é... essa minha faca nunca precisa afiar. Ou um vendedor que fala isso. Cara, não existe. Nunca vai precisar afiar a faca. Quem falar isso tá mentindo. Pode ter certeza que é papo de vendedor mentiroso. Ou uma coisa famosa, o aço cirúrgico. O aço cirúrgico é o aço 420C, que é o mesmo usado na medicina, porque ele é um aço inoxidável. Uhum. Então o pessoal o aço cirúrgico, acho que agora passou um pouco a moda, mas eu mesmo já falei que uma época vendia faca de aço cirúrgico. Sim. Mas é mais uma coisa que acho que o pessoal superou agora, é o aço inox 420C. Toda faca, em algum momento, ela tem que ser afiada. Não existe. Existem umas facas, claro, com uma dureza mais elevada, é mais difícil de ser afiada, ela vai aguentar o fio mais tempo. A faca que tem Depende de quanto utiliza também, né? Isso mesmo. Uma coisa que o meu professor de afiação sempre dizia: os 2 maiores inimigos de um fio de uma faca. Primeira coisa é a tábua de vidro, que o vidro é mais duro do que o aço. Tábua de vidro. Tábua de vidro. Tira... Ela é super higiênica, não tem nem o que dizer. Mas você vai batendo o fio ali, ela vai danificando o fio. E o outro inimigo é o imbecil com iniciativa.
porque ele não sabe afiar, mas ele olha, não, eu quero afiar, me dá aqui. E ele vai lá e afia, risca a lateral da lâmina, pensa uma faca que você gosta. Aí a pessoa fala, daqui que eu sei afiar. E ele vai lá e risca, ou afia bem um pedaço e o outro não. O imbecil com iniciativa. O imbecil com iniciativa. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa, já que tu falou. Cara, eu vi muito isso. A Shaira. Né? O teleco-teco. Sim. Funciona ou... A Shaira, ela não faz o fio, ela realinha o fio. Então, se a faca tiver um pouquinho de afiação e o cara passar, mas assim, 2, 3 vezes de cada lado. Mais que isso o cara fica um minuto que aqui, ele ó. pegou de um outro açougueiro que ficou ali e ele refaz, desfaz. Porque não precisa tanto. Existem Shairas diamantadas. A diamantada, sim, ela vai remover material. A afiação, microscopicamente, também ela vai remover material e você tateando, você vai sentir se ela está mais afiada ou menos afiada. Então, a Shaira, ela resolve até um certo ponto. Se está muito danificada a parte de fio, vai ter que ir para uma pedra ou para uma lixadeira. Não adianta ficar um minuto fazendo lá. Não vai resolver nada. Então os caras dão migué, então, a turma aí que... Não, o açougueiro, ele se apresenta ali, né? O teleco-teco é a fantasia dele. O cara pedir um bife e ele ficar ali... Esse cara é bom. 5 minutos fazendo pra cortar o bife ali em 10 segundos. Ai. Então tá, pessoal. Esse aí foi Everton Fellini no Podville. Valeu, Everton. Valeu, obrigado. Valeu, abraço, pessoal. Até a próxima. Mais.